Altamir, eu vim falar de um assunto que é o maior tabu no varejo, que é a importância do approach diferenciado. Na minha concepção, eu acho a parte mais importante da venda. Porque qual é a função da approach? É tirar aquele bloqueio que os clientes têm dos vendedores e deixar uma venda, né, um atendimento onde o cliente confia um pouco mais em você e não te veja somente como aquele vendedor que só quer tirar o rico dinheirinho dele. Então, ele é extremamente importante porque todos os passos, todas as técnicas que você utilizar vão ser mais eficientes se você conseguir vencer essa resistência inicial que o cliente tem. E aí, rapidamente, você vai chegar a vendas, vender para mais pessoas com vendas que satisfazem. Normalmente, quando o vendedor, ao ver o cliente se aproximar na loja, a entrar na loja, ele aborda de alguma forma que o cliente responda na maioria das vezes, só tô dando uma olhada, né? Ou vim matar o tempo, ou tô passeando por aqui. Você sabe que ele não utilizou um approach diferenciado, porque o approach diferenciado é exatamente para que evite o cliente de dar aquela resposta que é ultra eficiente para afastar vendedores. Na verdade é o seguinte, o cliente só vai escutar suas demonstrações, suas sugestões de produtos, né? Até mesmo porque que o approach ele vai conduzir você, né, ao salário primeiro. A gente sabe que para chegar a vendas altas, a gente precisa demonstrar produto, sugerir produto, adicionar produto. E o cliente só vai ouvir, né, as suas sugestões, as suas soluções no caso, né, as suas opiniões, se você vencer a resistência inicial dele. Então, a gente já percebeu que o vendedor, eu fiz pesquisas mostrando que o vendedor que tem uma facilidade de quebrar o gelo em cliente, fazer uma aproximação mais amistosa, consegue vender muito mais. E aí, né, o dia fica muito mais produtivo. Assim, até para exemplificar, né, como é que a gente consegue reconhecer que um vendedor sabe utilizar essa ferramenta, vou chamar de ferramenta, e se tiver até uma referência que possa passar para a gente, você pode comentar um pouquinho com a gente isso, uma referência de alguém que usa bem? Ah, com certeza. Se você for analisar, né, o vendedor de sucesso, uma característica muito importante é ele estabelecer relacionamentos. Então, uma dica importante para reconhecer se a pessoa está fazendo um bom approach é ela falar de assuntos totalmente diferentes daqueles usuais que os vendedores utilizam. Do tipo, só estou dando uma olhada, ou você está procurando alguma coisa especial, ou ainda, se a pessoa, né, pegar um produto da cor azul e a pessoa falar, esse também tem vermelho. Essas abordagens são cansativas e acabam afastando o cliente. Então, quando o vendedor utiliza a aproximação para não só desde o sorriso e da postura, mas falar de forma diferenciada, algo que o cliente não espera, ele está utilizando essa técnica para conseguir, né, realmente vencer essa resistência e aí conseguir, né, uma venda maior e um cliente mais satisfeito. Eu percebo que os vendedores têm muita dificuldade em utilizar algo que não é usual. E é normalíssimo. Por quê? A nossa mente, ela acaba tomando atitudes muito por aquilo que a gente conhece, o que é familiar para a gente. Quando você era cliente, quando cliente, ouvia os vendedores utilizando aqueles mesmos approaches, aquelas mesmas abordagens. Então, quando você se torna vendedor, aquilo sai da sua boca com a leveza e com a tranquilidade, porque já é de costume. Então, o vendedor, normalmente, ele utiliza approaches que não são eficientes, porque precisa de um pouco mais de esforço, de estudar sobre alguns assuntos, de ter mais dicas que possam ser utilizadas nessa abordagem. E aí pode ser infinitamente tudo, até sobre a própria loja. Por exemplo, se um vendedor entra na sua loja, a sua loja está com um adesivo de promoção, por que você não pergunta se ele chegou a reparar o adesivo que está na vitrine? Como opinião, para ver se a loja tomou a estratégia certa. Então, você ser mais natural e falar algo que o cliente não espera vai fazer com que ele tenha uma resposta mais emocional, porque a automática sempre é só tô dando uma olhadinha e a gente tem que fugir dela. Muitas pessoas ouvem metade da verdade e aí escutaram essa técnica em algum lugar, em algum momento, e elas começam a falar assuntos, por exemplo, não relacionados à venda, como elogiar o cliente, né, elogiar o cabelo de uma cliente que está entrando, elogiar, de repente, uma roupa, um relógio. Só que uma das coisas mais importantes é transformar
não só essa abordagem numa coisa diferenciada, mas em si uma pergunta para fazer com que o cliente fale. Então, quando o vendedor só elogia e não pergunta e não tenta prolongar esse bate-papo, você sabe que ele está fazendo, mas ainda faltam alguns passos. Existem outros passos também para fazer melhor, mas isso é uma coisa que a gente consegue ver naturalmente aí quando a gente vê os atendimentos ao redor aí do Brasil. A gente que trabalha com treinamento e tudo, né, com equipes de venda, aí você entra numa loja, o cara fala do relógio, você citou o relógio, né? Você já, esse cara aí, do ruim, ele participou de algum treinamento. Com certeza. O relógio nem é bonito. Ele só não sabe toda a verdade. Ele está tentando. O esforço é muito importante. Só o que vai fazer a diferença, né? E você tem aquele seu salário que você está se esforçando e não está vendo o resultado, são exatamente esses atalhos para você conseguir fazer melhor e ter mais êxito, né? Ou seja, ter clientes que se abram, né, para ouvir o que você tem para falar para eles. Agora, pensando aqui até no público vendedor mesmo que está assistindo aqui a gente conversar, tá? Me fale aqui assim, algumas objeções que essa pessoa pode ter na hora de aplicar o trabalho, essa ferramenta no trabalho. Exemplo, isso é possível para qualquer pessoa utilizar? Enfim, em qualquer tipo de segmento de moda varejo? Como é que funcionam essas objeções assim para eu poder usar isso como ferramenta? Na verdade, essa técnica, essa estratégia, essa ferramenta, ela pode ser usada em qualquer venda. Você pode vender uma roupa, você pode vender um tratamento dentário, você pode vender um foguete da NASA, ou você pode estar negociando seu serviço. Ele é eficiente em todos os aspectos. E o mais interessante, que ele pode ser usado por qualquer um, independente do tempo de experiência. O que precisa, e aí é uma condição sine qua non, que você tem que dedicar um tempo para pensar em approaches eficientes. O que isso não vai demorar mais do que 40, 60 minutos. As pessoas têm muita dificuldade, por quê? O que ela primeiro pensa? Ela fica com medo de falar diferente e o cliente achar estranho. Então ela prefere usar aqueles jargões conhecidos, né, dos vendedores, os termos que os vendedores já utilizam. E isso depõe contra o atendimento dela. Porque se a gente parte da premissa que cliente não gosta de vendedores, isso já vai acender na cabeça do cliente que ele é mais um vendedor. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa não se achar criativa. Mas criatividade é um exercício. Por isso, dedicar um tempo a criar, né, os seus approaches e ler sobre o assunto e participar de treinamento e ir mais a fundo, olhando até o colega ou pessoas que têm habilidade nesse aspecto para te construir, para ter uma base de pesquisa para nutrir a sua criatividade. E um dos grandes problemas da abordagem é que muitas pessoas elas acreditam que quando entram no varejo vão ficar muito tempo lá. Como é uma coisa difícil e ela não é uma ciência totalmente exata, ela só fica exata depois de muito estudo, né, e muita prática, as pessoas acham que não vale a pena dedicar esse tempo e esforço, principalmente porque não tem garantia de sucesso. Porque as pessoas acham que dependendo de como ela é, ou eu sou tímida, ou eu sou mais introvertida, eu não vou conseguir fazer isso. E, ao contrário, na verdade, o grande lance é que o approach ele é de acordo com cada pessoa. Eu posso fazer com as mesmas técnicas, sendo mais na minha, ou sendo mais divertido, ou sendo mais, né, expansivo. As técnicas são as mesmas, mas vai se adaptar ao seu jeito de ser. Então, uma grande objeção é que a pessoa não quer, ela acha que está muito temporária ali naquela atividade, só para levantar um dinheiro para o final do ano, ou resolver um probleminha, realizar um sonho, né? E ela acaba não se aprofundando. Só que ela não consegue enxergar que rapidamente, se ela tiver o caminho certo, ela se aprofunda muito rápido, né? E já tem um resultado muito bacana. E acho que o pior é ela acordar daqui a 5, 10 anos e descobrir que ainda está lá e não se estudou, né? Esse é um dos principais problemas. São dois, na verdade. Se você entra para ter um dinheiro rápido, você vai demorar a chegar no dinheiro se você não se dedica a esse aspecto da venda. E dois, você entra achando que não vai ficar. E por uma questão aí
de circunstâncias da vida, você continua no varejo de vestuário e não se aprimorou nessa que é a técnica mais importante, mas é considerada mais difícil. Mas ela só é mais difícil pela falta de dedicação e pela falta de conhecimento de atalhos para você conseguir fazer aí de forma sublime. E eu tenho certeza que, né, tem várias formas, eu posso ensinar várias formas de você ficar mais seguro e fazer e ter o resultado muito rápido. E fala mais um pouquinho desse jeito errado que o pessoal, você chamou assim de meia-verdade, né? Ela só olha uma parte da verdade. Então, na prática lá, o jeito errado, como você reconhece que você está utilizando de forma errada ou que alguém está utilizando de forma errada o approach? Não fazer uma pergunta já é uma delas, só comentar. Outra coisa é achar que só o sorriso, só a simpatia, ela vai fazer com que o cliente, né, ceda aos seus encantos. E, na verdade, o assunto tem que ser interessante também. Então, quanto mais interessante for o assunto, e aí por isso tem que ser trabalhado, e quanto mais tiver a ver com aquele cliente e não for mecânico, porque também você escrever alguns assuntos para você falar e fazer isso de forma mecânica, acaba o tiro saindo pela culatra e acaba ficando estranho realmente. Então a naturalidade também, a falta de naturalidade também é uma coisa que impede você de ter sucesso. É o formato que você utiliza para o approach. Isso que é o certo, né? Digamos, o passo a passo. Os assuntos, quando você já sabe o que tem que falar em cada momento, sua mente está mais livre para ser criativo. Então, óbvio, é legal você, né, tentar entender o que está acontecendo no mundo, quanto mais informação, melhor. Mas a estrutura de como abordar, que tem também um começo, meio e fim, né, para você conduzir o cliente a falar o que você mais deseja, que é descobrir o que ele veio na sua loja. Então, se você tiver já na mente como fazer, primeiro você faz isso, segundo você faz, né, digamos, primeiro você comenta alguma coisa, depois você faz uma pergunta, depois você faz outra pergunta, né? Depois você tenta ir para a venda. Se você não conseguir, você tenta, né, de novo descobrir o que o cliente quer. Se você souber essa mecânica, o assunto fica irrelevante e sua cabeça ela fica como uma esponja para poder absorver o que o próprio meio ambiente te dá para poder. Eu falei um negócio do adesivo, mas pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, uma ocasião especial e eu pedir uma opinião para um cliente que está entrando, que eu também vou comprar na minha loja, um produto A ou B para minha namorada ou para minha mãe. Então, é tão grande o universo de assuntos que eu acho que a pessoa tem que se concentrar principalmente na mecânica de como falar para o cliente para se tornar natural e mais, digamos, curioso, para deixar o cliente mais curioso no assunto. A primeira coisa que ele tem que perceber é que ele tem que chegar ao finalmente e perguntar o que o cliente quer. Só que antes ele tem que falar algum assunto que naturalmente vai parar nessa pergunta. Então, ele tem que, hoje, se ele puder, escreve 10 assuntos que você poderia iniciar com o cliente que não fosse aqueles assuntos normais, falando de produto, perguntando eu posso te ajudar, se o cliente ir direto ao assunto, né? Relaciona 10 assuntos, começa a utilizá-los com sempre o foco no final, naturalmente perguntar o que o cliente veio à sua loja, mas isso como segundo plano. Essa é a dica mais rápida que eu posso dar. Óbvio que a estrutura ela é muito mais complexa e o formato, né, eu posso explicar, aliás, vai ser explicado em outro momento, mas essa já é uma dica que ele já vai conseguir aí se diferenciar da concorrência dele. Do colega bom. Do lado ou do colega da outra loja. Eu vou falar uma coisa que é extremamente interessante. Essa ferramenta foi a ferramenta que me fez ficar 22 anos numa empresa gerindo a equipe de venda, né, e que me fez, né, ser hoje o palestrante, né, o trainer, né, que eu sou, que eu estou tentando ser sempre, mas com as pessoas procurando sobre dicas, né? Esse é o ponto mais forte, né, da minha venda. Bom. Olha, então, excelentes vendas, e aí com a mentalidade vencedora e com a vontade de fazer diferente,
com certeza os approaches vão ser mais envolventes. Até rimou.